Olha só, prepare-se para uma notícia que impacta a vida de milhões de brasileiros, especialmente aqueles que já se aposentaram ou estão prestes a se aposentar. O Supremo Tribunal Federal, o STF, deu a palavra final e, por uma maioria expressiva de 8 votos a 3, acabou com a famosa revisão da vida toda do INSS. É o fim de uma saga jurídica que mobilizou aposentados, advogados e o próprio governo por anos. Essa decisão foi tomada no plenário virtual, encerrando-se na noite da última terça-feira, 25 de abril. Mas o que exatamente era essa revisão da vida toda? Imagina a situação. Muitos trabalhadores tiveram salários altos lá atrás, antes mesmo do Plano Real, sabe? Antes de 1994. Pela regra antiga do INSS, na hora de calcular a aposentadoria, essas contribuições mais antigas, que muitas vezes eram as mais vantajosas, simplesmente não eram consideradas. A revisão da vida toda buscava justamente corrigir isso, permitindo que essas contribuições antigas fossem incluídas no cálculo, o que para muitos significaria um aumento significativo no valor do benefício. Era uma esperança real para muita gente. E aí que a coisa fica interessante, ou melhor, complexa. A maioria dos ministros do STF decidiu acatar o recurso do INSS. Entre os que votaram contra a revisão, ou seja, a favor do INSS, estão nomes de peso como Alexandre de Moraes, que era o relator do caso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli. Já os votos favoráveis à revisão, aqueles que queriam que ela continuasse valendo, vieram de André Mendonça, Rosa Weber e Edson Fachin. A decisão do STF é clara. Quem conseguiu um aumento no benefício por conta de uma decisão liminar da revisão da vida toda não vai precisar devolver os valores que já recebeu. Isso é um alívio para muitos, né? Mas atenção, o INSS terá liberdade de ajustar os montantes pagos a partir de agora. E tem mais. Até 5 de abril de 2024, não haverá cobrança de custas processuais, honorários ou valores periciais para esses beneficiários. O governo federal estava com os olhos bem abertos nessa decisão. Eles calcularam que, se a revisão fosse aprovada de forma plena, o impacto nas contas públicas seria gigantesco, cerca de 480 bilhões de reais. Sim, você ouviu direito. 480 bilhões. Isso porque o pagamento seria estendido para todos os segurados, e não apenas àqueles que já tinham ganhado ações judiciais. Claro que as entidades de aposentados discordaram veementemente desse cálculo, argumentando que os números não eram bem assim. Essa história não é de hoje. No final de 2022, a revisão da vida toda chegou a ser aprovada no STF por um placar apertado de 6-5. Parecia vitória. Mas a situação mudou drasticamente em março de 2024, quando ela foi rejeitada em uma nova votação sobre duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, que estavam relacionadas ao fator previdenciário e à reforma da Previdência de 1999. É um vai e vem de decisões que deixou todo mundo de cabelo em pé. A controvérsia central gira em torno das mudanças que a reforma da Previdência, feita lá no governo Fernando Henrique Cardoso, trouxe. Essa reforma criou regras mais vantajosas para os novos segurados em comparação com os antigos. Pela legislação, quem se filiou ao INSS até 26 de novembro de 1999 tem o cálculo da aposentadoria baseado nas 80% maiores contribuições a partir de julho de 1994. Agora, quem começou a contribuir para o INSS depois de 27 de novembro de 1999 e cumpriu os requisitos para se aposentar até 12 de novembro de 2019, tinha a média calculada considerando os 80% maiores salários de toda a carreira. Percebe a diferença? E para complicar ainda mais, a reforma previdenciária de 2019 alterou as regras novamente. Para quem se aposentou a partir de 13 de novembro de 2019, a média passou a considerar todas as contribuições desde julho de 1994. A revisão da vida toda, como o próprio nome diz, seria mais benéfica para quem teve salários altos antes da implementação do Plano Real.
Durante o julgamento, muitos aposentados ainda mantinham a esperança de uma possível mudança de entendimento, especialmente porque o ministro Dias Toffoli havia pedido mais tempo para analisar uma das ADIs, a de número 2111. Mas, com a publicação da decisão pelo STF, esse capítulo está encerrado. O que isso significa na prática? Todos aqueles processos judiciais que estavam suspensos, aguardando essa decisão do Supremo, agora poderão tramitar normalmente, e o entendimento do STF, que pôs fim à revisão da vida toda, será aplicado a todos os casos em andamento. É um ponto final em uma das discussões previdenciárias mais importantes dos últimos tempos no Brasil. Para muitos, a esperança de um benefício maior se desfez. Para o governo, um alívio nas contas. É a justiça brasileira ditando os rumos do futuro de milhões de pessoas. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Clover Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.